Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje a nossa leitura é do capítulo 16 do livro de Atos. Estamos nessa jornada de leitura bíblica, já passamos da metade do livro de Atos e ainda não é tarde demais para que você possa se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário no vídeo, curtir esse vídeo e encaminhar para um amigo teu, para que ele ainda possa, nos próximos capítulos, ser abençoado pela palavra de Deus. Vamos ler então, vou compartilhar o texto para que nós leiamos juntos. Diz assim, então, o texto de hoje. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Quem chegou, né? Terminou o texto do capítulo 15 dizendo que Paulo e Silas, então, viajavam juntos, agora não mais Paulo e Barnabé, que se desentenderam pela ideia de Barnabé de levar João Marcos junto na viagem. Acabou que eles não chegaram a um acordo, Paulo resolveu viajar com Silas e Barnabé levou João Marcos. Então passaram agora a ver duas equipes. E agora o texto então narra a viagem de Paulo e Silas. Então Paulo chegou junto com Silas a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. E esse discípulo chamado Timóteo é aquele a quem Paulo escreve duas cartas, que estão no Novo Testamento, carta de 1 Timóteo e carta de 2 Timóteo. Diz aqui que sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Diz então, Timóteo tinha uma mãe judia e seu pai era grego. E falavam bem de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Um detalhe aqui é que Paulo circuncida Timóteo. Timóteo não era circuncidado, embora sua mãe fosse judia, ele deve ter seguido o costume do seu pai, que era grego, portanto não foi circuncidado ao 8º dia, como era o costume dos judeus, mas porque Paulo levaria na viagem, e para que ele fosse um testemunho, mesmo para gentios ou para judeus que estivessem ali, Paulo resolve circuncidá-lo. Embora no capítulo anterior vimos que os próprios apóstolos Pedro e Tiago falaram que não seria necessário circuncidar os gentios. Só que naquele momento falavam em circuncisão para a salvação. E Paulo tinha clareza sobre isso, que não era necessário circuncidar para a salvação. Mas aqui o propósito da circuncisão de Timóteo era testemunho, para que ele não fosse motivo de escândalo para ninguém questionasse o fato dele não ser circuncidado. Portanto, Paulo achou mais importante, mais interessante, que ele fosse, então, circuncidado para evitar polêmicas. Então, isso que acontece. Diz, então, no versículo 4, que nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Dentre elas, aquela questão de que a circuncisão não era importante para a salvação, mas sim que deveriam se abster da carne sacrificados aos ídolos, da imoralidade sexual, da carne do sangue e dos animais sufocados. E esses são os aspectos que foram levantados no capítulo 15 do livro de Atos. Diz no versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. A igreja então crescia entre os gentios. Versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante esse aspecto, porque o Espírito Santo diz aqui que o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo e Silas, seus companheiros de viagem, que gostariam de ter pregado, gostariam de ter viajado para aquela região, mas Deus tinha outro plano. Provavelmente o propósito de Deus era que não naquele momento a palavra chegaria ali, mas em um momento oportuno. Então, embora eles tivessem um planejamento, um plano de expansão, um plano de viagem, Deus conduzia as coisas conforme o seu entendimento, com o seu propósito. E eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, diz aqui que foram impedidos e entenderam que seria, de fato, o impedimento do Espírito Santo. 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Novamente aqui, uma
o impedimento, né, colocado pelo Espírito Santo, aqui chamado de o Espírito de Jesus. Olha a nomenclatura, né? Mas muito interessante, eles eram guiados, embora tivessem um plano, repito, né, de viagem e de o seu percurso estivesse planejado, não estava livre da interferência, né, e da direção do Espírito Santo. Muito pelo contrário, eles eram guiados pelo Espírito Santo. Então, contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Duas coisas muito interessantes nesse trecho aqui. Primeiro que em dois momentos vemos que o Espírito Santo não permite que, né, a equipe, que os viajantes pudessem tanto pregar a palavra em um determinado lugar, quanto a ir para outra cidade. E agora sim há uma visão de Paulo, né, uma direção clara de Deus sobre o que deveriam fazer, de ir para a Macedônia. E outro aspecto interessante é o seguinte: aqui vemos no versículo 10 que Lucas, que está narrando aqui, escrevendo, né, o escritor desse livro, ele escreve agora na primeira pessoa do plural. Até então ele diz: Paulo e Silas foram, Paulo e Barnabé foram, e agora ele diz, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente, e depois diz, para partir, concluindo que Deus nos tinha chamado. Parece aqui, e de fato, certamente isso que aconteceu, que Lucas passou a integrar essa equipe e viajava com eles, era um companheiro de viagem de Paulo. Vamos ver, né, algumas citações de Paulo falando de Lucas nas suas cartas. Então é um aspecto bastante interessante que a gente vê aqui. Se a gente não atentar para o texto e para a narrativa, né, forma como Lucas escreve, nós não entendemos isso. Mas aqui chama atenção então para que você atente para esse fato. Versículo 11. Partindo de Trode, e agora Lucas vai usar essa pessoa, né, a primeira pessoa do plural, nós. Partindo de Trode, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Agora Lucas vai passar a contar um pouco sobre esse tempo em Filipos. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Olhem como eles saem de onde estão, né? E vão para um lugar com um interesse estratégico, encontrar pessoas como um lugar de oração, né? Diz aqui que sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Mais uma vez a gente vê, né, alguém temente a Deus aqui, assim como lemos de Cornélio, que era um centurião romano temente a Deus, mas nem por ser temente a Deus, ele não deixou de receber o Evangelho. Deus enviou Pedro para que pregasse a ele sobre Jesus. E aqui agora Lídia, uma mulher que era temente a Deus, também, né, tem um encontro aqui com Paulo que lhe apresenta o Evangelho, apresenta Jesus. Diz ali que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, ela foi batizada então naquele momento, talvez até no rio, eles estavam à beira do rio. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Ficaram então na casa de Lídia e foram acolhidos por ela ali, hospedados por ela. Vamos adiante, versículo 16. Antes disso, Filipos, né, que é essa cidade onde eles estão, se torna uma igreja importante. Nós vamos ver Paulo escrevendo
uma carta aos filipenses, ou seja, aos habitantes de Filipos, aos discípulos de Jesus naquela cidade. Então, aqui é o início da igreja de Filipos. Primeira pessoa convertida naquela cidade, Lídia. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então aqui narra o fato, né, uma situação em que uma moça, uma escrava, né, diz aqui ela tinha um espírito, e entendemos que era um espírito maligno, um demônio, e ela predizia o futuro. Então podemos entender que o demônio tem, o diabo tem, né, sim, acesso a informações mais privilegiadas que nós, certamente, e pode talvez, né, de alguma maneira conseguir entender ou prever o que vai acontecer. Não creio que ele tenha domínio, né, sobre conduzir o futuro, mas sim ele pode influenciar pessoas também a tomarem decisões ou terem atitudes, né, que então dirijam o futuro e possam criar um futuro. Então aqui diz que essa moça ela previa, né, predizia o futuro e gerava lucro para os seus senhores. Versículo 17, essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Pode parecer engraçado, né? Essa moça, embora oprimida ou possessa ou influenciada por um espírito maligno, um demônio, ela diz uma verdade. Ela diz que eles, Paulo, Silas e Lucas e outros que estavam ali, eram servos do Deus Altíssimo, anunciavam o caminho da salvação. Isso era uma verdade. Por que então Paulo recrimina, né, o que ela diz? E ela diz isso com muita frequência. Porque talvez uma das razões fosse a seguinte, né? Embora fosse um espírito maligno, falando a verdade aqui e tentando associar a sua imagem aos discípulos, né, aos pregadores da palavra, pode ser que essa moça, né, ou esse espírito pudesse enganar mais pessoas. O engano, ele parece verdade, ele parece o ensino verdadeiro. Ele tem cara de ser, tem tudo para ser verdade, mas ele é enganoso, né? Algum detalhe ali é enganoso. Assim são as heresias. Elas são aparentemente verdadeiras, tem muitas coisas que nelas são verdade, mas alguns aspectos fundamentais vão ser enganosos, vão distorcer a verdade e comprometem a integridade da verdade. Então, por isso Paulo aqui, né, certamente com discernimento espiritual, percebe essa situação e repreende esse demônio, o expulsa e ele sai dela. E uma coisa que vemos também é que bastou aqui, né, ordenar em nome de Jesus alguém, claro, Paulo, né, ali, Paulo, Silas, seus companheiros que tinham um relacionamento com Jesus, tinham o Espírito Santo em si, né, aqui em nome de Jesus, no poder dado por Jesus, ordenam que o demônio saia e ele sai. Vemos que os demônios realmente se sujeitam, né? Eles não resistem ao nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Claro que aqui o poder, né, é dado por Jesus. E temos e podemos invocar esse poder e acessar esse poder se somos filhos, somos obedientes e somos, né, temos em nós o Espírito Santo. Então, diz aqui, versículo, né, no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. Então eles acusam aqui, né, Paulo e Silas de estar pervertendo os costumes deles, por serem judeus, e vamos ver um detalhe sobre isso mais à frente. Mas o principal fato é que eles criam essa acusação porque eles perderam sua fonte de lucro.
o engano deles, né, o engano gerado ali por aquele espírito, trazia lucro para eles. Então, nada que muitas vezes não aconteça nos dias atuais. Algo muito parecido acontece muitas vezes nos dias de hoje. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Foram então açoitados, diz aqui severamente, foram presos e as ordens foram de prendê-los com cuidado. Certamente já havia corrido aí entre aqueles lugares também, aquela região, o fato de que discípulos de Jesus eram presos e milagrosamente eram soltos da prisão. Cadeia se quebrando, portas se abrindo, guardas não vendo o que está acontecendo. Aconteceu com Pedro, mais de uma vez, com os apóstolos mais de uma vez, e agora tem essa ordem então para que eles cuidem. E o carcereiro não mede esforços para isso, coloca eles no fundo lá da prisão, diz aqui, na prisão interior, no cárcere interior, e ainda por cima, para evitar qualquer problema, prendeu os seus pés no tronco, ou seja, capacidade zero de mobilidade, praticamente impossível que pudessem fugir. Versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Imagina essa situação, né? 2 homens açoitados severamente, presos numa prisão que não é nada lembra as prisões de hoje em dia, com condições muito mais insalubres e provavelmente num escuro, com os pés presos no tronco. Agora estão no meio da noite, cantando, orando, dando graças a Deus, e aqui esse testemunho impacta os presos que estão ouvindo. Eles fazem isso em voz alta. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Deus intervém aqui diante do louvor deles. Não há mérito no louvor, mas houve um propósito de Deus nisso. Mas podemos aprender muito com o coração que eles tinham. Independente das circunstâncias, eles estavam louvando, adorando, sabendo que a vida deles estava entregue ao Senhor e dele dependia. E sabiam que estavam ali por um propósito eterno e sabiam que esse sofrimento era motivo de alegria, porque sofreram por causa do nome de Jesus. E Deus honra a fidelidade deles aqui. O terremoto abala a prisão e liberta-os das correntes, não só eles, mas todos os prisioneiros que estavam lá. Versículo 27, o carcereiro acordou, certamente com a movimentação, com barulho, e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Esse homem foi tomado pelo medo, porque sabia que se os prisioneiros fugissem, toda a responsabilidade, toda a culpa seria dele, e ele certamente seria morto, não seria poupado. Assim aconteceu com aqueles guardas que estavam ali montando guarda diante de Pedro, quando Pedro foi libertado, né? Herodes, querendo saber o que aconteceu, instaura uma investigação, não concluindo nada, mata todos os soldados, manda matá-los, e aqui certamente não aconteceria diferente. Então, Paulo, diz ali, né, acharam que eles tinham fugido, mas Paulo gritou, versículo 28, não faça isso, estamos todos aqui. Esse também é um fato curioso. Certamente os prisioneiros não fugiram porque estavam também admirados com o que tinha acontecido. Cadeias caírem das suas mãos, um terremoto no meio da noite, diante de uma situação de louvor, né, a Deus. Sabiam que era uma intervenção divina. O carcereiro pediu luz. Imaginem como estava escuro, era a noite,
né? E Paulo teve que dizer que estavam todos ali. O carcereiro pediu luz para poder enxergar. Entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Irresistível o testemunho aqui de Paulo e Silas na vida desse homem, né? Tendo sofrido o que sofreram e tendo agido como agiram, mesmo diante da possibilidade de liberdade, né, das cadeias se soltando, as portas se abrindo, eles não fogem, e ele não tem como não reconhecer que é o próprio Deus ali agindo, né, com um propósito soberano. E ele faz a pergunta que tanto gostamos de ouvir: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E essa é a hora que a pregação clara do Evangelho surge aqui, um texto muito conhecido. Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Esse texto, muitos entendem, né, erroneamente, equivocadamente, que aqui bastaria que ele cresce para que sua casa fosse salva, o que não corresponde à verdade, não é verdade. Vamos ler a sequência. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os da sua casa. Por que Paulo e Silas, né, pregaram a palavra também para os da sua casa? Porque a decisão de crer, que foi o que eles anunciaram para o carcereiro: creia no Senhor Jesus e serão salvos, é uma decisão individual. Todos que crerem serão salvos. Todos precisam ouvir a palavra, crer para ser salvos. Por isso que eles pregam a palavra de Deus também para os de sua casa. Porque senão, bastaria o carcereiro crer e automaticamente da sua casa seriam salvos. Mas não é assim. Fica claro que o texto, né, que a salvação é individual. Ela não é automática, mas é fato que uma luz, né, brilhando em algum lugar, assim como esse carcereiro crendo no Evangelho, faria diferença na sua casa. Poderia anunciar o Evangelho na sua casa. Paulo e Silas têm o privilégio de fazer isso e pregam a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E diz aqui que naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Aqui essa atitude de lavar as feridas demonstra o arrependimento desse homem, né? O arrependimento, e eu ouvi esse conceito, achei muito interessante. O arrependimento é a disposição de reparar o erro. A disposição de reparar o erro. Então esse homem estava aqui lavando as feridas deles, cuidando deles, porque entendeu que era um erro, né, castigá-los, prendê-los, maltratá-los, açoitá-los. E ele estava aqui fazendo o que estava ao alcance dele, não para merecer algo, mas por já ter recebido aquilo que não se pode comprar, né? Como motivo, como uma forma de gratidão, ele faz isso. E diz aqui também que todos foram batizados, tanto ele quanto os da sua casa. Versículo 34. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Houve salvação naquele dia, naquela casa, naquela família. Versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Seria de esperar que, de fato, agora livres, oficialmente livres, eles fossem embora. Mas olha o que acontece. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Claro, o que foi dito antes, né, por aqueles acusadores, eles disseram, né, eles falaram aqui no versículo 20, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Eram judeus
eles chamaram de judeus por serem da Judéia, mas não sabiam que eram cidadãos romanos. E aqui Paulo diz, olha, não somos cidadãos romanos. E eles ficam com medo por isso, porque jamais poderiam ter feito dessa forma, né? Eles açoitaram esses homens sem acusação formal, não passaram por processo legal previsto pela lei romana, e estariam agora, de certa maneira, como podemos chamar assim, encrencados. Mas, o que acontece então, vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Olha como muda a atitude desses homens em relação a Paulo e Silas. Eles se retratam, eles pedem desculpas, eles conduzem-os para fora, né, da cidade. Eles tentam também mitigar qualquer problema ali, qualquer animosidade. E isso certamente foi uma atitude que encorajou a igreja. E vamos ler isso aqui em seguida, né, que de fato isso aconteceu, porque Paulo e Silas ali, esses discípulos, eles foram açoitados, castigados injustamente, e isso ficou claro para a igreja. Eles não fizeram nada errado, mas aqui as próprias autoridades tiveram que se retratar. Então isso caiu muito bem, né, para a igreja e também diante do povo que viu o que aconteceu. Diz aqui versículo 40, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, aquela moça, né, que se converte, que nós lemos aqui no início do capítulo, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Veja que aqui estamos falando aqui que na casa de Lídia, né, se encontrar com os irmãos. Que irmãos? Talvez os demais companheiros de viagem, mas talvez já pessoas convertidas naquela cidade, né, que estavam ali iniciando a igreja em Filipos. E dali então Paulo e Silas partiram, continuando a sua missão de pregação do evangelho por onde quer que andassem. Gostou da história? Esse foi o capítulo 16 do livro de Atos. Continua conosco para não perder nada, nenhum episódio, até que chegamos ao final do capítulo 28, encerrando essa jornada de leitura. Até o próximo capítulo, te espero.